o governo diz que mesmo a lei não exigindo, vai cobrar contrapartida dos estados que quiserem renegociar dívidas com a União. E você vai ver também nesta edição. 6 governadores ainda não pagaram o 13º salário dos servidores. O presidente Temer lança amanhã pacote para flexibilizar carga horária e jornada de trabalho. Desde 1988, apenas 4 projetos de iniciativa popular viraram leis. Não podemos baixar a cabeça, temos que continuar para poder melhorar a vida de todas as pessoas. Suspeito de ataque em Berlim já era conhecido de agências de segurança. Um ano depois do incêndio, começa a reforma do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O que é melhor, dizer o que pensa ou pensar o que dizer? Já falei besteira para os meus pais que eu não queria ter falado e acabei brigando com eles, com amigos também. E nós recebemos na bancada o filósofo e professor da FAP, Luiz Felipe Pondé, e o diretor técnico do Hospital das Clínicas de São Paulo, Arnaldo Lichtenstein. Mande sua pergunta para os nossos comentaristas, pode ser via Twitter ou também pelo Facebook do Jornal da Cultura. O governo federal vai sancionar, mas ignorar a lei aprovada pela Câmara que não exige contrapartida dos estados na renegociação da dívida. Um dia depois da votação, o presidente Temer disse que só vai receber ajuda quem aceitar as exigências da equipe econômica. Em um evento no interior de São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre o texto aprovado na Câmara. A tendência maior é não vetar, evidentemente, daí teria que vetar a recuperação judicial, que foi uma criação nossa, que foi aprovada ontem, não foi desaprovada, foi aprovada. E a questão da contrapartida, se está na lei ou não está na lei, nada importa. O que vai importar é exato e precisamente o momento em que o governador pedir a recuperação judicial e nós deferirmos com tais e quais contrapartidas. O Ministério da Fazenda lembrou que o estado que se candidatar a fazer parte deste regime terá que apresentar as medidas para reequilibrar a sua situação fiscal e financeira e que esse plano vai passar pelas assembleias estaduais, pelo Ministério da Fazenda e pelo presidente Temer. Cada estado vai trazer aqui o seu plano e nós vamos analisar tecnicamente, fazer as contas e ver se o plano de fato resolve a situação fiscal dos estados. O texto aprovado pelos deputados aumenta em até 20 anos o prazo para o pagamento de dívidas de estados e do Distrito Federal com a União. Além disso, os pagamentos das dívidas podem ficar suspensos por até 3 anos. O projeto beneficia principalmente os estados que enfrentam grave crise financeira, como é o caso do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os governadores aqui de Minas e os outros 2 já decretaram estado de calamidade pública financeira. No caso do Rio, a estimativa é de um alívio de 7 bilhões de reais por ano. As contrapartidas rejeitadas pela Câmara são criação de programa de desestatização de empresas, elevação da contribuição previdenciária dos servidores, redução dos incentivos tributários a empresas, suspensão de reajustes salariais de servidores e a proibição de que estados criem novos cargos e contratem mais servidores. Numa sessão que durou 18 horas, deputados gaúchos aprovaram algumas medidas de contenção de despesas. Uma delas foi a extinção de 8 fundações estaduais, o que vai provocar a demissão de 1.200 funcionários. No total, são 40 medidas propostas pelo governo do estado. Boa noite, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Bom, nessa primeira notícia aí são várias as questões, a situação dos estados em si, mas fora isso, esse impasse, né? A Câmara reduzindo as exigências e, por outro lado, o presidente dizendo que sim, serão necessárias contrapartidas. Como que vocês entendem aí esse impasse e essa relação? Eu acho que esse impasse demonstra bem a ginástica do Temer, né? Porque o Temer ele tem que tomar medidas como exigir contrapartida, ou seja, tomar medidas que não são tão simpáticas, digamos assim. E porque você tem um rombo, né, nesses estados, e você tem um estado federal também gastador, mas ao mesmo tempo ele não pode negar tudo, porque se ele negar tudo, ele rompe acordos, quebra malhas políticas, e aí mostra muito bem como funcionam as coisas. Para a gente mortal do lado de cá, que ao mesmo tempo que você tem que apertar de um lado, você tem que soltar do outro. Então, ele perdoa a dívida, mas ao mesmo tempo não pode deixar contratar mais gente.
tem que obrigar a demitir gente, porque tem estados, como a matéria mesmo disse, que está completamente quebrado, né? Então, eu acho que esse caso, ele é ilustrativo da situação. Não é só no Brasil, não. Os estados estão quebrados no mundo inteiro, na verdade, né? Os estados estão sempre quebrados, sempre gastando mais do que deve. Mas o caso do governo Temer é uma ginástica específica. Ele precisa reter, ele precisa gastar menos dinheiro, mas ele precisa negociar com os estados, além do fato dos estados quebrarem, porque negociando com os estados, ele está negociando com a base política, está garantindo acordos, negocia hoje para amanhã receber apoio numa coisa lá na frente. E é assim que se faz política. Isso é política, exatamente, é arte de negociar. Agora, a gente tem duas visões possíveis nessa situação. Uma delas é a situação capitalista, a visão capitalista, que o Estado tem que ser competente no gerenciamento do dinheiro público. E, portanto, não pode ter mau uso do dinheiro público. E, do outro lado, uma visão mais de esquerda, que o Estado não é para ter lucro, é para garantir o bem-estar social e isso dá prejuízo. Tá? Então, o que não pode ter é corrupção, o que não pode ter é o uso indevido do dinheiro em benefício próprio de poucos grupos. E isso não pode ter. Quer dizer, você pode muito bem administrar bem o Estado com as benesses sociais que tem que ter. Então, essa negociação com pessoas que roubaram, pessoas de má administração consecutivas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que um dos seus governadores está preso, né, literalmente, isso é complicado, porque você está dando o aval que isso pode ser feito e lá na frente ser perdoado. Mas estados que não houve necessariamente roubos tão gritantes, pelo menos, você pode dar uma ajuda, mas exigir a competência administrativa também. E os servidores públicos de 6 estados ainda não receberam o 13º salário. No Rio de Janeiro, mais da metade dos funcionários não recebeu sequer o salário de novembro, que será pago em até 9 parcelas. Só os funcionários da educação e da segurança receberam o pagamento integral na semana passada. Já do 13º no curto prazo, nem promessa, nem esperança. Ontem, a Assembleia Legislativa Fluminense aprovou o orçamento de 2017, com um déficit de 19 bilhões de reais. Além do Rio, outros 5 estados não pagaram o 13º. O governo gaúcho disse que tentará garantir metade do valor até o fim do mês. Minas Gerais deve liberar metade do 13º amanhã. No Rio Grande do Norte, os pagamentos serão feitos por faixa salarial até o dia 30 deste mês. Em Sergipe, o servidor só vai receber o 13º a partir de janeiro, em 6 parcelas. Uma opção é antecipar o pagamento com o Banco do Estado. O governo prometeu cobrir os juros. Em Tocantins, o 13º salário deveria ter caído na conta ontem, mas não foi depositado. Pois é, né? E por falar aí na falta de gestão, falta de dinheiro nos cofres públicos, e quem é que paga, né, por isso? O cidadão, Nós. né, Pondé? Que trabalhou o ano inteiro. Né? Quem paga somos nós, porque, na verdade, esse dinheiro do qual eles estão falando aí é nosso. Porque o Estado não gera riqueza. O Estado arrecada dinheiro, chamado imposto, né? Que aqui no Brasil a gente chama de contribuinte. O Brasil é engraçado. Você chama você de contribuinte quando, na realidade, você é obrigado. Sim. Contribuição compulsória. Contribuição coisa nenhuma, né? Você é taxado mesmo. Mas tem essa brincadeira. Mas o dinheiro é nosso. É sempre importante lembrar isso. Quer dizer, o Estado, ele vive do que ele arrecada da sociedade. Essa arrecadação é entendida como obrigação que a sociedade tem pelos serviços que o Estado deve prestar à sociedade. O que a gente teve no Brasil desde o governo Fernando Henrique, como marco, o Fernando Henrique ele modernizou o Estado brasileiro. Entre outras coisas, acabar com a inflação, criar a moeda que estabilizou antes de ser presidente, né, quando era ministro. E ele modernizou o sistema de arrecadação. Então, o Estado federal ele ficou um gigante de arrecadação. Todo mundo sabe, cada vez mais difícil você escapar do leão. Né? O leão está em toda parte, quando você dorme, ele está no seu sonho, ele aparece quando você vai escovar o dente. Quer dizer, o imposto de renda está em toda parte. Só que, para isso funcionar, a sociedade tem que produzir. Então, quando você arrebenta com a economia, o Estado fica pobre, porque ele não tem de onde tirar o dinheiro. Essa relação de simbiose entre Estado e mercado é uma coisa que não tem como separar, os dois estão intimamente associados. Então, esse dinheiro que você fala que está faltando aí é um dinheiro que foi mal gasto, porque é basicamente o caso do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não é um Estado que dá muita coisa para ninguém. Ele arrecada
Grande parte é roubado, grande parte é mal gerido, como a gente sabe, mas é sempre o nosso dinheiro aqui, porque o Estado não ganha nada, não produz nada e não gera riqueza. Agora, falando na questão dos estados que estão em situação pior, o caso do Rio de Janeiro aí, que falou nessa nota aí, que já começa o orçamento de 2017 com déficit de 19 bilhões de reais. Doutor Arnaldo, o que esperar, especialmente aí na área da saúde, que é uma área que o senhor conhece bem? Os estados, quer dizer, o estado e o município, quer dizer, as pessoas não moram no país e nem no estado, as pessoas moram no município, né? Mas a divisão de impostos, que também não é uma coisa tão clara, né? Quer dizer, você vai para a União, depois redistribui para estados e municípios. E isso você tem que gerir. Quer dizer, a saúde é um dos lugares que mais se gasta, que se deveria gastar, e difícil um lugar ou algum estado em que a saúde é bem gerida. Tá? Existem sempre falta de recursos. Por quê? Qual que é o motivo que leva a isso? Primeiro, faltam recursos. Isso ninguém sabe, ninguém tem dúvida. Mas, assim, é mal gerida porque é diferente você considerar como o seu lugar. Então, a minha visão é que, em geral, os governantes não governam como se fosse a sua empresa. Que se você fale junto, porque o dinheiro não é seu. É dos outros, né? Então, se você tivesse a mentalidade empresarial, inclusive, nessa gestão, você ia ver onde estão os entraves, onde estão os desperdícios, onde estão a má gestão. Tanto é que essa visão de empresário governando está ganhando vulto em todo mundo. Nós estamos falando aqui na cidade de São Paulo, nós estamos falando nos Estados Unidos, porque as pessoas estão começando a pensar que a coisa tem que ser bem gerida, né? E aí ganha essa história, não por não ser político simplesmente, mas porque a população está começando a acreditar que precisa de uma gestão boa. E o grupo Odebrecht e a Braskem assinaram acordo de leniência com autoridades americanas, suíças e brasileiras. A Odebrecht admitiu ter pago mais de 780 milhões de dólares em propina em 15 anos. E a Braskem assumiu ter pago outros 250 milhões de dólares em 8 anos. As duas empresas foram multadas e a Odebrecht vai pagar quase 4 bilhões de reais e a Braskem pouco mais de 3 bilhões. Lembrando que esse é o maior acordo de leniência da história. E a seguir, o governo vai autorizar saques nas contas inativas do FGTS. E o que fazer para descansar do excesso de notícias? O governo deve anunciar amanhã uma proposta de reforma trabalhista para flexibilizar a carga horária e a jornada de trabalho. Alguns pontos já foram definidos. O que for decidido nas negociações entre patrões e empregados passa a ser aceito mesmo que tenha conflito em relação à legislação trabalhista. A jornada de trabalho de 48 horas semanais pode ser cumprida em 4 dias. O programa de proteção ao emprego passa a ser permanente. Ele permite a redução da jornada e do salário em até 30% sem que haja demissão. O principal objetivo é estimular a criação de empregos. O último dado do IBGE indica que o Brasil tem 12 milhões de desempregados. E o governo vai permitir o saque das contas do FGTS inativas há 3 anos, mas apenas para o pagamento de dívidas. O IBGE divulgou hoje a prévia da inflação. A taxa desacelerou e teve a menor variação para o mês dos últimos 18 anos. O resultado do IPCA fecha 2016 com alta de 6,58%, pouco acima da margem de tolerância de 2 pontos percentuais perseguida pelo Banco Central. A taxa é inferior aos mais de 10% do ano passado e está próxima ao teto da meta de inflação. O IPCA 15 é calculado com base em preços coletados entre os dias 15 do mês anterior e do mês de referência. No índice de dezembro, os artigos de residência, de habitação e o setor de alimentação e bebidas registraram queda de preços. Porém, no índice acumulado do ano, alimentos e bebidas registraram mais de 9% de aumento. Pela prévia da inflação oficial, a maior alta de preços este ano foi do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, seguida por aumentos na educação e nas despesas pessoais. Usar automóvel ficou mais caro na hora do seguro, de abastecer, de licenciar. Para quem comete infração,
as multas aumentaram quase 25%. Crises, denúncias, tragédias, estudos apontam que o bombardeio de notícias que acompanhamos diariamente pode afetar a nossa saúde. Celular, computador, internet, jornal. Estamos sempre ligados no que está acontecendo no mundo. O Maurício até tenta se desconectar, mas reconhece que é difícil. Você não tem como desligar, você tendo esse monte de informações diariamente em cima de você. O dia fica ainda mais puxado quando a notícia não é muito boa. Você liga a TV, no jornal, onde for, já vem a primeira notícia que vem, não é a melhor, a pior. Uma pesquisa publicada no portal britânico de psicologia revela que 14 minutos diários com excesso de informação pode aumentar o nível de tristeza e ansiedade das pessoas e causar cansaço mental e problemas psicológicos. Um outro estudo realizado por uma organização americana apontou que 20% dos norte-americanos se sentem sobrecarregados por causa de notícias. Aqui no Brasil não é diferente. Há quem procure outras atividades para não ficar estressado. Eu costumo ler outro tipo de coisa ou até ficar com os amigos, mais um lazer, alguma coisa para não ficar muito nessa vida corrida. Essa psicóloga explica que temos acesso à informação o tempo todo e precisamos saber filtrá-las. A tecnologia ela é feita para ajudar a gente. Se a gente está fazendo isso de forma a que aquilo seja prejudicial, é bom parar e dar uma olhada, né? Agora, esses estudos aí dizem que, então, essas notícias ruins afetam a nossa saúde, Dr. Lichtenstein. Mas o quanto que nós notamos isso? A gente se dá conta? São duas coisas aí. Primeiro, é excesso de informações, boas ou más. Tá. Quer dizer, informações, a gente tem acesso como nunca na história do homem, quer dizer, informações. Agora, informação não quer dizer conhecimento. Tá? Informação é a manchete, conhecimento é o que fazemos aqui, é a discussão, é ver pontos de vista, é digerir essa informação. Isso vira o conhecimento. E isso não cansa nunca. Quando você é bombardeado literalmente, o seu cérebro é bombardeado com informações. E aí você realmente sobrecarrega, e isso causa um estresse mesmo, um estresse psicológico causado por informações a cada momento. E se essas informações aí, a outra questão, forem ruins, aí você piora, além do sobrecarga dessas informações negativas, e acabam, de alguma forma, te colocando até para baixo também. Então, você fica estressado e para baixo, o que realmente é uma conjunção muito ruim. O Bob só está comentando aqui, eu nunca tive celular, pretendo ficar assim por um bom tempo. Se ele consegue, né? É exceção, ele mora né? em que planeta que veio pois aí? É exceção. Olha, eu acho assim, que primeiro eu acho que essas informações é normalmente informação trash, né? Assim, a maior parte do que circula em mídias sociais, internet, é informação, às vezes, sei lá, alguém que fez regime não sei do que, ou alguém que casou não sei com quem, ou alguém que traiu não sei quem. Fofocas. Quer dizer, é fofoca. Não acho que seja, na verdade, informação que entra no processo da produção do conhecimento. Agora, tem uma contradição aí que eu acredito que isso não tem muito jeito, que é a própria evolução da sociedade contemporânea, a economia, o capitalismo, ele marcha passo a passo com o aumento da informação. Então, o que eu acho que vai acontecer é que vão produzir remédios, as pessoas vão ter terapia, vão para lugares descansar, vão entrar numa de desligar o celular, mas não tem saída isso, porque se é uma coisa certa no avanço da sociedade e da economia até onde a gente vê, é que ela avança cada vez mais na dependência da informação. Né? É o contrário. Quer dizer, você não vai poder, você não atende um celular, alguém atende no seu lugar e você perde o emprego. Então, eu acho muito difícil se resistir a isso. Agora, quanto também é nosso papel, de certa forma, filtrar as informações? A gente vê, por exemplo, aí nas redes sociais, né? As pessoas muitas vezes compartilham ali qualquer tipo de informação sem checar. Muitas vezes são informações que podem levar preocupação para outras pessoas. Também não deveria haver um filtro aí para não passar certas coisas adiante? Mas isso, quer dizer, você tem que, qualquer lugar, quer dizer, você tem que ver a confiabilidade da informação. Quer dizer,
coisas bombásticas realmente tem que ser checado. O exemplo mais clássico disso foi Orson Welles, né? A Invasão do Mundo. Quer dizer, foi uma informação dada que o mundo entrou em pânico, teve até suicídio, né? Ninguém se preocupou em checar. E isso nós estamos falando de 60 anos atrás. Agora, a minha grande preocupação com esse excesso de informações não é quem pode ter discernimento, mas são as crianças. Quer dizer, então, cada vez mais cedo, crianças com celulares, com acesso a informações, bombásticas ou não, e começa, como o cérebro até diferente, começa a ter cada vez mais precocemente dependência disso. Tá? Então, tem alguns estudos na Ásia, principalmente Japão, de crianças dependentes, com uma dependência física desse tipo de informações, de celular, que você tem clínicas de desintoxicação disso. Né? Já então, existe aqui em São Paulo, exatamente, né? Quer dizer, então, quando é adulto que sabe discernir é uma coisa, agora crianças pré-adolescentes, isso a gente vai ter que estudar a longo prazo o impacto Sim, disso. Rapidamente só antes da gente seguir, porque tem muita gente participando justamente sobre esse assunto, o Almarteu pergunta aqui, né? Ele coloca, a ignorância é a chave da felicidade? Não. Olha, a gente tem que marcar isso aí, assim. Existe claramente, se a gente olhar nas grandes religiões, na tradição filosófica, a ideia de que quando você sabe um pouco mais sobre uma coisa, você aprende a duvidar do que você sabe. Isso está no Sócrates, está num monte de gente. Quanto mais sei que nada sei. Isso a gente chama de ignorância adulta. Não é ignorância por falta de informação. Né? No sentido de, então, não vou ver nada, não vou ler nada, vou ser feliz. Vou me alienar. Os americanos têm um ditado muito famoso, que em inglês é ignorance is bliss, que a gente traduz como ignorância é um êxtase, certo? Que isso as pessoas às vezes falam em momentos em que quando você sabe de alguma coisa, você sabe muita coisa, você tem a impressão que se você não soubesse, você seria poupado. Então, a pergunta do telespectador, eu diria que tem no mínimo 3 respostas. Sim. A ignorância adulta de alguém que já sabe mais, já sabe que quando sabe duvida, as coisas não são assim. A ignorância pura e simples, que não é uma boa. E esse sentimento de que, às vezes, quando você sabe muita coisa, você pode entrar no tipo de sofrimento que você tem a impressão que uma pessoa que sabe um pouco menos, ela pode se dar o luxo. Esse assunto vai longe, né? A gente pode... Vou fazer um minuto de silêncio em homenagem ao excesso de informação. E em instantes, a caçada ao suspeito do atentado terrorista em Berlim. E o que é melhor, dizer o que vem à cabeça ou pensar antes para evitar problemas? Começou hoje a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, exatamente um ano depois do incêndio que destruiu o edifício. Hoje, trabalhadores finalizaram a montagem dos andaimes para a primeira etapa, a recuperação das 4 fachadas da Estação da Luz. O próximo passo será a restauração da parte de trás da estação. E, por último, a recuperação da entrada principal. A reinauguração do museu está prevista para o primeiro semestre de 2019. O custo da obra será de 65 milhões de reais. Metade desse dinheiro vem da iniciativa privada. Exatamente há um ano, o incêndio destruiu o prédio que abriga o museu. A Polícia Civil cumpriu 59 mandados de prisão, busca e apreensão no Tocantins, Goiás, Sergipe e Bahia numa operação contra o tráfico de drogas na região. O crime era comandado de dentro dos presídios. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga se houve facilitação na fuga de 19 presos da Penitenciária Estadual de Parnamirim, na Grande Natal. Uma das 4 torres de vigilância estava desativada no domingo, quando os detentos escaparam. Só este ano, 373 fugiram da unidade. Falar tudo o que pensa é uma qualidade ou um defeito? Algumas pessoas estão se colocando em situações ruins por serem francas demais. Você diz tudo o que você pensa? Não. Não é sempre. Na maioria das vezes, sim. A sinceridade é um problema, às vezes. Dizer tudo o que pensa, doa quem doer. Há quem siga esse lema à risca. Em casa, no trabalho, com amigos e até com desconhecidos. Pai e mãe, já falei besteira para os meus pais que eu não queria ter falado e acabei brigando com eles, com amigos também. E guardar toda essa sinceridade, será que faz mal? Se você não falar de determinado jeito, pode acontecer muita coisa.
Algumas vezes não basta falar, o negócio também é compartilhar. Mas se você faz parte dos adeptos da franqueza e gosta de afirmar em alto e bom som o quanto é sincero, precisa tomar alguns cuidados. O primeiro passo é saber dosar as palavras para que a informação seja algo positivo para quem escuta e para quem diz. Já um comentário errado pode ter o efeito contrário. No Giro com William Correa, programa do canal digital da TV Cultura no YouTube, o cantor Supla fala como encara essa situação, que inspirou seu novo álbum. Quando eu tava para lançar esse som, Digo o que você pensa, eu me lembro que eu peguei um taxista e ele falou assim para mim, pô, mas uma vez eu disse o que eu pensava e me ferrei. Ele falou, falei, mas pô, eu falei pro meu patrão, mas agora você tá aqui no táxi, você tá se sentindo melhor? Eu falei, tô me sentindo melhor, tô até ganhando mais. Eu falei, então não foi tão mal, né? Você ferrou, você foi bem. Você pode acessar o Giro com o cantor Supla no canal digital da Cultura no YouTube. É aí, sinceridade demais. Perigoso? Olha, eu acho que sinceridade é importante, né? Assim, por exemplo, no âmbito do pensamento público, o que a gente faz aqui, eu acho que falar aquilo que a gente acredita é fundamental, Andresa. E assim, na realidade, às vezes acho que até uma certa... uma coisa meio politicamente correta que faz com que a gente não possa, às vezes, na discussão pública, tocar em determinados temas. Então, eu acho que a sinceridade, a busca da verdade, num ambiente profissional é fundamental. Se a gente passa para o ambiente privado, que a matéria foca, inclusive, eu aí lembro de uma frase do Nelson Rodrigues muito boa, que ele dizia, mintam por misericórdia. Quer dizer, só uma pessoa sem piedade ou sem nenhum senso fala a verdade o tempo inteiro. Só pessoas chatas falam a verdade em ceia de Natal, jantar de domingo, ou quando está jantando com amigos. Você pode ir lá, de vez em quando, falar, principalmente se já discutindo política, você fala o que você acha. Mas quando você está falando de coisas mais sérias, do tipo, a tua amiga fez um regime, e ela pergunta, eu emagreci? Se você acha que não, é claro que você vai dizer que ela emagreceu. Certo? Você não vai dizer para ela, não, você engordou. Por quê? Só porque você é uma pessoa má, você vai fazer isso. Então, eu acho que a matéria, ela pega muito bem uma questão que é a seguinte, no convívio cotidiano, me parece que faz parte de um convívio razoável você saber modular o que você fala. Imagina uma vida a dois, que os dois falam a verdade o tempo inteiro. Dura 2 anos, 2 meses, 2 dias, né? Você falar tudo que pensa, o que passa na cabeça naquele instante. Só uma pessoa, eu acho que uma pessoa, eu acredito mesmo, no ambiente cotidiano, acho que só uma pessoa pouco educada, uma pessoa que tem pouca empatia com os outros, vai sair por aí dizendo a verdade o tempo inteiro. Só gente chata faz isso, me desculpe. E agora, em relação ao nosso bem-estar aí, doutor Lichtenstein, que a gente ouve às vezes, não é bom guardar tudo, é bom falar algumas coisas, né? Então, são alguns pontos, aí é muito ampla também essa discussão. Vamos pensar em termos dentro de um consultório médico. Quer dizer, a sinceridade tem que ser absoluta e tem que se falar o máximo, tanto o paciente quanto o médico. Quer dizer, as piores notícias têm que ser ditas, tá? De um jeito ou de outro e no momento certo. Quer dizer, é um pouco diferente dos Estados Unidos, que é cruel até a notícia, mas também não pode ser puramente latino de se esconder para poupar sofrimento, né? Então, no ambiente médico, a sinceridade e o completar com todos os detalhes os fatos é fundamental. Aí o outro lado que você estava falando, do faz bem colocar para fora, já tem estudos que desmentiram isso já há muito tempo. Tá, então, a pessoa que engole a coisa vai ter mais infarto, vai ter mais úlcera. Esse é um mito que absolutamente já foi tirado. Quer dizer, desabafar, gritar para fora não impede infarto, não impede a úlcera, não impede a pressão alta, nem a dor de cabeça. Isso absolutamente não faz diferença. Agora, mentir que às vezes gostou do presente de Natal quando nem sempre gostou, né? Mas você pode ser falar... saudável, né? É saudável e assim, por definição, o homem é um bicho mentiroso.
né? Isso também já está na ciência, que faz parte da... O homem gênero ou espécie? Não, homem espécie. Homo sapiens. O homem também, muito mais. Tem até assim, tem estudo, tem tudo que é tipo de estudo, mas já teve até pesquisa justamente analisando essa situação e dizendo aí que o ser humano é incapaz de passar um dia sem contar uma mentira. Inclusive essas mentiras inocentes, pequenas, né? Vamos dizer assim, pequenas mentiras. Você pode até quantificar as mentiras a partir de qual você é um mentiroso. Né? Inclusive, deixa eu só colocar aqui a participação das pessoas que estão participando, a Tânia Xavier. Franqueza demais é falta de educação. A Eliana Benedetti, ela falou, algumas situações precisam sim ser explicitadas, mesmo que existam aí pensamentos divergentes. E para isso você tem advogados, inclusive. Né? Mas assim, eu acho assim que hoje... existe, inclusive por conta de uma tendência do avanço da informação, um fato que é a transparência. Você deixa rastro nas coisas. Exato. Pega um celular, por exemplo, um celular é um instrumento que você deixa rastro. Então, me parece que há uma tendência, por conta das tecnologias da informação, a você tornar relações mais transparentes, porque as relações vão deixando rastro. Dinheiro deixa rastro, fica mais difícil você esconder. Se você troca mensagens que são ilegítimas em uma situação amorosa, por exemplo, você deixa rastro. Então, bullying. Bullying. Todo tipo de situação hoje em dia se deixa rastro. Então, eu acho que a tecnologia da informação, ela tende a tornar a verdade um pouco mais explícita por força dela mesmo. Só uma última... A Suelen Garcia traz uma outra questão interessante aqui, que fala do politicamente correto, né? Fala, hoje até o humorista está sendo censurado. Fica todo mundo medroso por causa do politicamente correto. É verdade. Agora, tem um outro ponto, além da medicina, a ciência, né? Quer dizer, se você tiver, por exemplo, com uma pessoa que você está julgando o trabalho dela e aperfeiçoando o trabalho dela, você tem que ser absolutamente honesto e sincero. Você pode destruir o trabalho que a pessoa fez, cientificamente falando, e depois disso você sai para tomar cerveja com ela. Então, depende como você também encara essa crítica, se é uma crítica a você, pessoa, a você, aquele seu trabalho, como até uma crítica construtiva. Nós, latinos, não temos essa rotina, esse costume de saber que você está criticando uma ação, um trabalho e não a pessoa como um todo. Tudo depende da forma de falar também, né? Você pode dizer a mesma coisa de uma forma educada ou não e ser interpretado de formas diferentes, né? Vamos seguir aqui. Não, vamos continuar falando. A polícia do México investiga a explosão em um mercado de fogos de artifício que matou 32 pessoas e feriu 49. Este vídeo amador registrou a série de explosões seguida de incêndio em Tutepec. As imagens também mostram dezenas de pessoas fugindo do local. O mercado de fogos de artifício é o maior do país, com 300 estandes. Era muito visitado, principalmente nessa época de festas. A polícia turca informou que o embaixador russo morto na frente das câmeras levou 9 tiros. O policial que atirou tinha sido segurança do presidente turco Tayyip Erdogan. Mevlut Mertaltintas trabalhou pelo menos 8 vezes na equipe que protegia o chefe de Estado. 13 pessoas ligadas ao assassino foram presas, entre eles a mãe, o pai e a irmã. O ataque foi uma vingança ao cerco russo na Síria. Um novo comboio com moradores resgatados de Alepo, na Síria, foi impedido de sair por causa de tiros e confrontos entre tropas do governo e rebeldes. Até agora, segundo a Cruz Vermelha, 25 mil pessoas deixaram a cidade destruída. A menina síria de 7 anos que relatou a guerra no Twitter foi levada com a família para a Turquia. Ela se encontrou hoje com o presidente Tayyip Erdogan no Palácio de Ankara. Um tunisiano de 24 anos é o suspeito de ter jogado o caminhão contra o público que estava no mercado natalino em Berlim. A polícia faz uma caçada em busca do homem e ofereceu uma recompensa por informações. 100 mil euros. Esse é o valor oferecido pela polícia alemã para encontrar o suspeito. O documento com a foto do tunisiano de 24 anos, identificado como Anis Amri, foi encontrado debaixo do banco do caminhão. Es gibt einen neuen Verdächtigen.
O ministro do Interior, Thomas de Maizière, confirmou as buscas. Os jornais alemães destacaram que o pedido de asilo do suspeito foi recusado em julho e que ele tinha passagem pela polícia por documentos falsos. Também há evidências de conexão entre o homem e uma rede terrorista pró-ISIS que atua na Alemanha e que assumiu o atentado terrorista. Hoje foi feita uma limpeza no local do ataque, que recebeu mais velas e flores. Um grupo cantou em homenagem às vítimas da tragédia. 12 pessoas morreram, 48 ficaram feridas. O comércio e as feiras natalinas foram reabertas com um policiamento reforçado. Agentes vistoriaram bolsas na entrada. Estas duas turistas inglesas disseram que estavam nas ruas em tributo aos alemães. Não vamos deixar que os terroristas ganhem. Vamos mostrar que nada vai afastar os turistas. À noite, as cores da bandeira alemã foram refletidas nos monumentos históricos. Estamos mandando uma mensagem clara de que estamos unidos e nada vai nos abalar, disse essa mulher. Olha, é uma coisa triste, terrorismo e tal. A intenção do terrorista é desestabilizar o cotidiano. Portanto, é importante falas como dessa entrevistada, de que a gente vai continuar vivendo o cotidiano, porque a intenção do terrorista é justamente destruir sua vontade de ir ao cinema, de levar o filho na escola, de sair para jantar fora. Então, é fundamental essa atitude. Agora, eu acho que tem duas coisas. Como a gente sabe, essa figura suspeita já tinha passado pela Itália, já tinham soltado ele na Alemanha, tinha que ser extraditado e não foi. Então, tem a Europa, como toda democracia liberal, não tem muito como se defender do terrorismo. Porque o terrorismo ele entra justamente na brecha dos direitos civis e direitos humanos. Para você combater o terrorismo, você tem que ter medidas duras que, às vezes, ferem um pouco a noção de direito da liberdade, direito de ir e vir, ferem alguns grupos que são foco de suspeita. Né? E a Europa, ela, além de ser uma democracia, de não ter fronteiras, né, na comunidade europeia, a Europa não tem vontade, digamos, moral. Grande parte da população europeia, ela não tem vontade moral e ela ainda não entendeu o que significa o terrorismo do ponto de vista geopolítico. Aquela cena dos caras cantando We Are the World é de um ridículo absoluto total. Né? Porque é a mesma coisa quando aconteceu em Bruxelas, no começo do ano, foi um cara estava tocando cello na Grand Place em Bruxelas, depois daquilo que aconteceu em Bruxelas. Essas manifestações, os europeus, se por um lado é importante manter o cotidiano, eu acho que o que ela fala é muito importante, aquela alemã, por outro lado, os europeus ainda acreditam que você pode, de repente, trocar, fazer um diálogo com o Estado Islâmico ou com qualquer outra organização terrorista. Você não tem diálogo com a organização terrorista. Não adianta você dizer que nós somos todos irmãos para a organização terrorista. Não funciona. Isso é delírio de, sei lá, alguém que está escrevendo um artigo numa revista de ciências sociais de estudante, sabe? Então, esse problema europeu, a Europa tem dois problemas muito graves. Um é a dificuldade de combater o terrorismo, porque a Europa é um Estado de direito, e é difícil mesmo. Depois, porque não tem fronteira, mas depois também porque os europeus, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e depois da Guerra Fria, os europeus continuam achando que o mundo será lindo, maravilhoso e pacífico. Isso é uma bobagem. Doutor Lichtenstein. Uma cena muito simbólica, quando eu vi esse caminhão com as pessoas, não sei se as pessoas se repararam, mas tem uma igreja bem de frente. O ano passado eu estive exatamente nessa região, e não é uma igreja. Aquilo é só a fachada. E quando você entra naquela igreja, você vê uma cratera gigantesca de bombas da Segunda Guerra que destruiu essa igreja. Então, aquilo é um monumento da guerra. E ao lado, aquela parede azul, é a nova igreja com os vitrais de uma igreja moderna, com o crucifixo estilizado e tudo isso. Você pode ter algumas mensagens desse monumento que foi deixado na antiga igreja. A primeira mensagem é: olha o que aconteceu com a gente na guerra. E essa é uma mensagem muito errada, na meu ver. Porque olha o que aconteceu com a gente significa
uma possibilidade de raiva, de revanchismo. A mensagem mais correta é: olha o que a intolerância fez. Olha o que o racismo, o preconceito fez. E se a gente mudar uma palavra, a gente vai entender o que aconteceu com o caminhão. Sim. Olha o que a intolerância faz. Aquilo que o caminhão fez. Ou seja, depois de 70 anos de acabada a Guerra Mundial, com o monumento a 2 metros da coisa, a humanidade continua a mesma, não aprendeu a lição. E por falar nessa intolerância, o Emilson aqui coloca, né, é possível evitar a xenofobia, especialmente aí dos europeus, em relação aos muçulmanos? Olha, eu acho que a xenofobia é um fato, mas eu não acho que a xenofobia seja a primeira causa ou única causa do que acontece. Porque, na realidade, o que está acontecendo na Europa é, esse caso específico, uma causa muito provável é como o Estado Islâmico está sendo derrotado no Iraque e na Síria, a duras penas. No Iraque, principalmente graças ao exército curdo, que está enfrentando o Estado Islâmico, e na Síria, principalmente depois que os russos entraram na batalha e estão fuzilando todo mundo, porque o terrorista, ele tem uma prática, né? No Oriente Médio é muito conhecida a prática dos terroristas. Eles se escondem atrás da população civil. Todo mundo faz isso, todo mundo sabe disso, né? E os russos não estão nem aí para isso. Né? Então, eu acho que na pergunta do telespectador tem uma coisa importante, que é o seguinte: o problema dos europeus continuarem achando que cantar We Are the World, nós somos todos brothers do mundo, e cantar músicas de jogar flores vai resolver. O problema disso é que esse tipo de comportamento, com a continuidade, o Estado Islâmico vai sendo derrotado no Oriente Médio e ele vai capilarizando a sua ação. Um cara hoje pode estar de mau humor e aí ele se identifica com o radicalismo do Estado Islâmico, que ele nunca falou com ninguém, o Estado Islâmico nunca falou com ele, ele vai, mata 12 pessoas, o Estado Islâmico diz que fomos nós, com isso ele fica famoso, está sendo derrotado no chão, mas está ganhando na nuvem, certo? E o cara fica famoso, tipo assim, eu sou do Estado Islâmico, certo? Mata 12 pessoas, porque o sujeito está fazendo o trabalho do Estado Islâmico. É isso que está acontecendo na Europa. O Estado Islâmico está empurrando, já que ele está sendo derrotado militarmente, ele está empurrando a atividade para a Europa. Agora, o grande risco, Andrés, é o seguinte, é porque enquanto os europeus continuarem achando que você combate terrorismo com diálogo e tudo lindo, o que vai acontecer é que eles vão abrir as portas para a extrema-direita. Porque a extrema-direita vai acabar sendo a única que vai dar eco ao medo silencioso da população. E aí vai se responder ao problema do terrorismo com mais intolerância. E aí a gente chega na xenofobia. Tem mais um comentário, talvez, acho que o Pondé vai lembrar, sobre o crime. Você estava falando em Israel, que você hoje em dia convive com terrorismo a cada momento. Mas algumas décadas atrás, e denunciando minha idade, antigamente se sequestrava pessoas. Se sequestrava um israelense para trocar por prisioneiros 1000 palestinos, e isso foi durante décadas. A atitude radical tomada pelo governo combatendo isso foi: não vai haver sequestros. Por quê? Porque a única certeza vai ser que o sequestrador vai ser morto. E o sequestrado também. Então, o efeito colateral foi: morreram muitos sequestrados, mas o efeito foi: acabaram-se os sequestros. Não se negocia com terroristas. Sim. Essa era a frase. E daqui a pouco, o caminho para o eleitor apresentar propostas de lei. E o verão começa com forte chuva na maior parte do Brasil. Não é só deputado e senador que criam leis. A Constituição prevê também projetos de iniciativa popular, mas que exigem muita mobilização da sociedade, como mostra a repórter Maiana Leocádio. Dilson Cavalcante é um dos 2 milhões de brasileiros que apoiaram o abaixo-assinado para criar as 10 medidas de combate à corrupção. Com essa convulsão toda de pessoas e procurando os seus direitos, eu achei por direito também participar disso, para fazer valer a nossa cidadania. Qualquer
qualquer cidadão pode encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O direito está previsto na Constituição, mas na prática alguns entraves dificultam o acesso da sociedade ao parlamento. Para ser levada à Câmara dos Deputados, a proposta de iniciativa popular deve ser assinada por no mínimo 1% do eleitorado, ou seja, 1,5 milhão de brasileiros espalhados por pelo menos 5 estados. Além disso, é preciso que um parlamentar apresente o projeto de lei para que ele entre na pauta e não acabe engavetado. Para esse professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, isso explica por que, desde 1988, apenas 4 projetos de iniciativa popular viraram lei. Você imagina você conferir 1,5 milhão de assinaturas com o título de eleitor de cada pessoa. Isso demora muito. Então, às vezes, para agilizar, eles acolhem isso como iniciativa popular, dizem que isso está correto e põem o nome de um deputado ou de um partido para não ter que conferir uma por uma. Em 1994, depois do assassinato da atriz Daniela Pérez, um projeto de lei transformou o homicídio qualificado em crime hediondo, aumentando a pena de 4 para 12 anos de reclusão. Em 1999, foi criada a lei que caça e multa candidatos que compram votos. E em 2005, uma lei criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, uma tentativa de responder ao déficit habitacional do país. Há 6 anos foi sancionada a lei complementar da ficha limpa, tornando inelegíveis candidatos condenados por crimes. Mas nem sempre a lei é aprovada como prevista no projeto de iniciativa popular. As 10 medidas de combate à corrupção, encabeçadas pelo Ministério Público Federal, foram desfiguradas pelos deputados e enfrentam resistência da justiça, da população e mesmo entre políticos. Mesmo assim, o Dilson não desanima. Temos que continuar para poder melhorar a vida de todas as pessoas. Pois é, como bem lembrou aí a reportagem, né? Nem sempre quando chega às mãos dos nossos parlamentares, essa vontade popular é respeitada 100%. Né? Eu acho que tem uma mão de que interesse dupla, vem né? na frente primeiro? É assim, não. É claro que a gente sabe que, em teoria política, se sabe que os parlamentares, em geral, têm uma tendência a servir uma inércia entre eles. Isso é apontado já no século XIX pela filosofia política. Analisando a democracia americana em 1831, tá? Que os representantes têm uma tendência a esquecer os representados. Isso é uma espécie de inércia institucional da função. Para além disso, que é combatido, inclusive pela mídia, né? Combatido por pessoas que se dedicam a ficar fiscalizando o poder legislativo, executivo, eu acho que em relação à vontade popular, sim, esse é um exemplo. A vontade popular, ela se manifesta elegendo, ela se manifesta fazendo esse tipo de lei. Agora, eu acho normal que de vez em quando volte. Nem sempre a vontade popular tem razão, sempre. Né? Doutor Lichtenstein. A democracia mais primitiva era exatamente isso, a votação popular, Grécia antiga, ágora, né? Mas hoje em dia é inviável, né? Quer dizer, se para cada anseio popular você vai ter que fazer isso, não dá certo. Por outro lado, existem os plebiscitos também. Agora, quando se tem a mobilização, como foi nessa última lei, quer dizer, tem que ser respeitado. Sim. Quer dizer, o mínimo que tem que se fazer é não se distorcer e não se trair o povo, como foi uma verdadeira traição. Quando um número é sorteado 2 vezes no mesmo concurso da Loteria Federal ou quando 5 dezenas saem em concursos seguidos da Mega Sena, muita gente desconfia. Mas muitas vezes a explicação para essas coincidências está no terreno das probabilidades. Mais de 200 milhões de reais na Mega da Virada. Sonhar alto nesta época do ano já virou tradição. Ganhar e mudar de vida, né? Eu ia ajudar muitas pessoas, viu? Investir em alguma coisa, né? Quanto que aumenta o movimento aqui em virtude da Mega da Virada? Mais ou menos 5 vezes. As pessoas são otimistas porque querem começar o ano com o pé direito e bolso cheio. Só tem um sentimento que se compara com a esperança de ganhar uma bolada daquele tamanho ali. É a desconfiança que muito brasileiro tem em relação à loteria, que movimenta tanto dinheiro. A gente joga, mas não confia não. E a desconfiança aumenta diante de alguns fatos, no mínimo curiosos. Há uma semana, o 3º e o 4º prêmio da Loteria Federal saíram para o mesmo bilhete. A Caixa Econômica calcula que a chance disso acontecer é de 1 em quase 8 bilhões.
Estranho, mas a matemática explica, diz esse professor. Se ele saiu, naquele sorteio, há uma grande probabilidade, ou uma probabilidade maior, de que ele seja sorteado. Porque vem mais 4 sorteios. O segundo prêmio, o terceiro, o quarto e o quinto. São mais 4 chances. Em 2001, o concurso 308 da Mega Sena sorteou 6 dezenas. No concurso seguinte, 5 dos 6 números foram sorteados novamente. Muitos apostadores fizeram jogos com o resultado anterior, a tal ponto de a quina pagar menos que a quadra. Estranho de novo? Não para quem entende dos números. A probabilidade é muito complicada, mas ela funciona. É a lei dos grandes números e que funciona. E a desconfiança foi ainda maior em 2004, quando 15 apostadores do Nordeste dividiram o prêmio principal. Cogitou-se até instalar uma CPI no Senado. A Caixa descobriu que os números haviam sido divulgados em um biscoito da sorte vendido na região. Nada disso, porém, fez os brasileiros abandonarem as loterias. Afinal de contas, só fica rico jogando quem tem fé na sorte. Fazer uma fezinha aí pra ver se dá certo. Quem não joga, não ganha, né? Em nota, a Caixa explicou que cada loteria tem probabilidades diferentes e que, estatisticamente, é possível o número ser sorteado em um mesmo concurso da Loteria Federal. E uma sequência de números pode ser repetida na Mega Sena. Já fizeram as apostas para esse fim de ano? Nunca fiz uma fezinha na loteria. Porque eu desconfio também da loteria, então nunca... Mas não por isso, porque na realidade eu não tenho muito interesse por jogo. A redação inteira fez bolão. Fez um bolão? Se todo mundo ganhar, então... Aí eu não sei como vai ser o jornal no começo do ano. Aí eu vou passar a acreditar em Deus. Liechtenstein. Se eu fizer as contas de quanto dinheiro eu economizei não jogando, foi um bom dinheiro. Nenhum dos dois, então? Nunca também? Não. Você já jogou? Joguei. E agora no bolão do fim do ano também. Vamos torcer por você. Obrigada pela presença e até a próxima. E a gente termina esta edição com imagens desse primeiro dia de verão no Brasil. A nova estação começou com tempo abafado e umidade alta. E essa combinação provocou chuva na maior parte do Brasil. E é bom se preparar porque vai ser assim até 20 de março. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Anote aí youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.